Fala, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Gostaria de nesse momento deixar uma palavra para você, algo que possa te edificar. Eu sei que nós passamos por lutas, por guerras, por muitas coisas, mas a gente tem que entender algo: o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia, a Bíblia diz, que dura para sempre. Então, nós muitas vezes temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança de batalhar, de guerrear, de ir mais um dia, para a nossa labuta, para o nosso trabalho, para as nossas obrigações. Eu estava lendo aqui em Juízes, capítulo de número 7, e me chamou muita atenção, Aqui vai falar sobre a vitória de Gideão. E é muito lindo o que acontece, porque Deus, a gente percebe desde lá do capítulo 6, uma separação. O Senhor, Ele chama Gideão para lutar, e a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor para Gideão e disse: Tu és um guerreiro forte e valoroso, E isso me chama muito a atenção, porque depois que o anjo vai falar isso, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor ali falando com ele, ele diz: Senhor, como assim? Eu sou o menor da minha casa, da menor tribo. Ele coloca muitas barreiras a respeito daquilo que o anjo falou. Mas o que isso fala conosco, O que a gente pode levar aí para nossa vida e o que a gente pode entender daquilo que o Senhor está falando conosco, Independente de quem a gente é, independente da vida, independente do tamanho que nós temos, da família que viemos, da onde estamos, aonde moramos, Deus, Ele nos chama e está nos chamando de guerreiro forte, pessoa valorosa, porque a gente percebe que por mais barreira que Gideão colocou, Deus tinha um chamado e um propósito na vida dele. E esse propósito não é para qualquer um. A Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, Deus, Ele não vai chamar os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E eu venho aqui dizer para você que você é um escolhido do Senhor. Deus, Ele não está chamando você para você viver na força do seu braço. Deus, Ele está te chamando para viver no poder da palavra de Jesus e da palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Entenda isso. A gente escuta muito hoje em dia, E faz muito sentido. Quem tem uma palavra tem tudo. Então, se nós temos uma palavra de Deus, se Deus mandou a gente ir, se Deus mandou a gente ficar, se Deus falou que Ele teria esse projeto e que Ele iria fazer, o que eu estou dizendo aqui para você é que Ele vai fazer. Não importa a sua geografia, não importa o seu financeiro, não importa o seu sobrenome, não importa quem é você, Deus, Ele vai fazer. Deus não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor vai fazer na sua vida. E o que eu estou querendo dizer aqui para você, que nós percebemos que a vida daquele que é escolhido por Deus é separada, é uma vida santa. E quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando sobre separação. Quando nós vemos na Bíblia e o próprio Senhor fala para nós: sejam santos como o Senhor é santo, Deus está dizendo para nós: sejam separados como o Senhor é separado, como o Senhor Jesus se separou. Entenda uma coisa: Deus, quando Ele estava aqui, o Senhor Jesus Cristo habitou aqui no meio de nós percebemos que Ele tinha o tempo dele a só com o Pai. Ele subia ao monte e por lá ficava, jejuava 40 dias. Então nós percebemos que Ele tinha tanto uma vida física
mas a vida principal dele era a espiritual. E se nós hoje decidirmos ser espirituais e obedecer e acreditar e ter fé naquilo que Deus falou, nós iremos provar da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Mas o problema é que nós não nos colocamos nessa posição de se preparar, né? Às vezes Deus está falando para você, ó, meu filho, jejua, e há muito tempo isso está no seu coração. Eu sei porque eu enfrento guerras também. E Deus está falando para você, faça isso, faça aquilo, saia desse lugar onde você está, saia desse grupo de amigos, se afaste dessa pessoa. E nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a essa inquietude que fica dentro de nós quando nós estamos em um lugar errado, quando nós estamos escutando coisas erradas. Eu acho que isso acontece com todo mundo. E esse incômodo é o Espírito Santo falando com nós. Então, se a gente ter a sabedoria e compreender que é o próprio Senhor que habita dentro de nós, e é Ele que nos santifica, é Ele que é o nosso guia, e eu estou falando do Espírito Santo de Deus, nós começamos a ser verdadeiramente cristãos, nós começamos verdadeiramente a caminhar, a correr a corrida que nos foi proposta, com os olhos fitos em Jesus. Entenda uma coisa, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima da água, mas quando ele decidiu olhar para a onda e para a adversidade, ele começou a afundar porque ele teve medo. A incredulidade apossou o coração dele. Então, que as adversidades da vida, que as inseguranças da vida não venham a ser o mar que Pedro teve medo, o mar que você pode se afundar. Que essa insegurança, essa ansiedade não venha fazer você naufragar. Mas entenda uma coisa, você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. E o que eu estou querendo dizer para você é que o dia mau ele vai vir. Deus levantou Gideão para ser um juiz. Olha que tremendo isso. E nós percebemos que essa guerra foi vencida pelo Senhor, porque foram 300 homens que foram ali para a guerra e eles simplesmente tocaram as trombetas deles. E os inimigos, os midianitas, se acabaram por si só. Eles guerrearam entre eles, enquanto esse povo estava louvando, enquanto esse povo estava entoando louvores ao Senhor. Entenda uma coisa, só glorifica o Senhor. Glorifica na guerra, glorifica na batalha, porque quem vai vencer a guerra e quem vai vencer a batalha é o próprio Senhor. E eu digo para você, nessa peleja tu não terás que pelejar, o Senhor guerreará por ti, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus venha abençoar seu dia e que você venha ter uma semana, uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de curtir, porque eu tenho toda certeza que essa palavra pode chegar até outras pessoas, abençoar outras vidas. E esse canal aqui é um canal que nós falamos sobre a verdade, e a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo falou isso. Então, quando nós falamos da palavra, falamos da Bíblia, nós estamos falando de Jesus, porque Ele é a palavra. Amém? Um grande abraço para você, compartilhe esse vídeo, curta e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo para você e um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço.